E aí, a ginástica facial funciona ou não? Ela vai rejuvenescer você ou não? Na década de 60, surgiu um monte de programa americano. Tinha até um livro, da Miss Gray falando sobre ginástica facial. Nesse livro, ela colocava lá programas semanais. Então, na primeira semana fazia um tanto de exercício, na segunda, todo mundo fazia muito exercício para rejuvenescer. E algumas pessoas até rejuvenesciam, né? A intenção é tudo. Mas quando a gente foi começar a estudar esses movimentos, né, dentro do laboratório, a fonoaudiologia, ela trabalha com musculatura facial, né? Eu tenho uma especialização só em motricidade orofacial, depois outra em fonoaudiologia estética. E o fonoaudiólogo ele foi estudar esses movimentos que eram propostos nesses programas de ginástica facial. E o que a gente viu era que muitos exercícios executados nesse programa realmente rejuvenesciam, mas muitos não rejuvenesciam, pelo contrário, pioravam sua estética. Então, tem um monte de exercício que a gente contraindica. Todas as vezes que tiver uma dobra na pele, que tiver favorecendo o músculo para baixo, por exemplo, não tá certo. Vou te dar um exemplo. Tem um exercício que é bastante divulgado, que a gente contrai a musculatura do pescoço, que faz isso daqui. E aí o que a gente viu? Quando a gente coloca o eletrodo aqui e coloca o eletrodo na face e a gente vai fazer a eletromiografia desse músculo, a gente sabe que quando a gente contrai esse músculo aqui do platisma, o músculo do rosto vai para baixo. Então assim, esse exercício, por exemplo, não dá certo, não vai te rejuvenescer, pelo contrário, vai piorar a sua estética, né? Tem alguns exercícios, por exemplo, que trabalham a favor da ruga, né? Se aqui no nosso programa de rejuvenescimento, tanto o trabalho que eu faço personalizado com os meus pacientes, quanto no meu curso online, o Natural Face, a gente trabalha para desprogramar, por exemplo, a força do corrugador dos supercílios, né? Através da técnica do transpore, através do alongamento, através do fortalecimento do palpebral. Então assim, não tem por que eu ficar trabalhando para forçar esse músculo, né? Outro exercício também que é super contraindicado, um que puxa o cantinho da boca para baixo. E outra coisa, o músculo do rosto, ele é totalmente diferente do músculo do corpo. Quando a gente fala assim, a gente se preocupa tanto em malhar o corpo todo, mas acaba se esquecendo do rosto. E na verdade, a gente já exercita os músculos do rosto o dia inteiro. A gente fala o dia inteiro, né, ou não, mas se a gente só de pensar, a gente já vai fazendo movimentos, porque o músculo do rosto, ele tem origem, né, fixa, mas a inserção não é fixa, ou seja, ele se insere em outro músculo, ele tem inserção na pele, justamente para acontecer a mímica facial, né? Os nossos músculos eles contam aquilo que a gente está sentindo, diferente da musculatura do corpo, que tem origem e inserção fixas, ou seja, sai do osso e se insere naquele mesmo osso. Então, só disso a gente tem que considerar essa diferença. Outra coisa muito importante é a articulação temporomandibular, que é a ATM. O que vai acontecendo? Quando eu tenho muita força, muita tensão no meu masseter, o masseter é o principal músculo da mastigação e o papel do masseter é elevar a nossa mandíbula e é o músculo da raiva, né? Quando eu tô com raiva, eu faço isso aqui. Quando ele tá com muita tensão, né, eu posso ter um desgaste. Aqui tem côndilo, cavidade glenoide, tem o disco articular. Um masseter com muita pressão vai favorecer um abaulamento do meu crânio. Isso vai fazer com que sobre mais músculo, que sobre mais pele, né? E aí eu vou tendo um envelhecimento precoce. Então é importante considerar todo esse raciocínio na hora de fazer o exercício, né? A minha proposta não é ficar fazendo um monte de exercício na frente do espelho, não é isso, mas é trabalhar com movimentos fisiológicos. São movimentos que você vai fazer
para você lembrar que eles vão ser favoráveis para você usá-los no seu dia a dia, né? Então, assim, a gente passa mais ou menos, de acordo com o estudo de uma fonoaudióloga, 1 hora por dia a gente passa mastigando. Então, quando eu mastigo, por exemplo, e o meu masseter não está tenso, eu vou ter uma mastigação bastante harmônica, com movimentos bilaterais. Eu vou facilitar esse processo. Então, eu vou fazer 1 hora de exercício por dia a favor da minha estética. Eu já vou mastigar, eu não vou ter que parar nada do meu dia, nada do que eu esteja fazendo para realizar a ginástica facial. Eu já mastigo, eu tenho que comer, então eu tenho que fazer isso de uma maneira que favoreça a minha estética, né? Por outro lado, se eu fizer esses movimentos de uma maneira errada, né, de uma maneira inadequada, eu, em vez de estar melhorando, eu vou estar contribuindo para a piora da estética, né? Então, assim, eu vou colocar a força nos músculos errados, vou fazer um movimento mais limitado, com tensão, vou estar contribuindo para desenvolver uma DTM, que é um problema na articulação temporomandibular. Então, o benefício de fazer uma boa mastigação com a musculatura equilibrada vai ser tanto estético quanto funcional. Uma outra coisa que é importante, né? A deglutição, a gente engole mais ou menos 2.000 vezes por dia. Esse número varia bastante na literatura, tem gente que fala em 2.700, não importa. No mínimo 2.000 vezes você está engolindo. Se você não faz esse movimento de uma maneira adequada, você vai ficando com um papo aqui embaixo, né? Tem muitas pessoas que numa idade mais avançada começam a ter problemas para engolir, né? Porque tem um controle, um mecanismo que tem que acontecer ali, que a laringe tem que subir para a epiglote descer, tampar o canal ali que vai para as vias aéreas, para o alimento e para o esôfago. Se a minha musculatura não tem força suficiente para realizar esse movimento, eu vou começar a engasgar, né? Então, a nossa proposta para reorganizar a musculatura, ela vai muito além da estética. É você ter uma longevidade boa. Não adianta nada eu chegar numa idade avançada, né, tá com o rosto esticado, só que não tá engolindo bem, né, não tá com uma digestão adequada. A digestão começa com uma boa mastigação. Analisa uma pessoa bastante idosa mastigando, né? Qual que é o tipo de movimento que essas pessoas fazem? Começa a observar. É assim. O movimento fica mais verticalizado, né? Elas abrem e fecham a boca. O que vai acontecendo? Eu vou criando tensão aqui, eu vou criando flacidez em alguns pontos, que é importante eu colocar força, né? A bochecha vai caindo e aqui a minha ATM vai ficando desgastada e eu vou tendo uma limitação desse movimento, né? Eu vou tendo, os ligamentos vão ficando alterados. Então, quando eu faço uma mastigação mais harmônica, né, que eu faço um movimento mais adequado, eu garanto esse espaço aqui entre o meu côndilo e a cavidade glenoide, com um disco articular em equilíbrio, para trazer equilíbrio para o meu rosto e garantir tanto a estética quanto uma boa funcionalidade e uma boa saúde, né, gente? Porque uma boa digestão, hoje em dia a gente sabe que o intestino é extremamente importante, ali tem um monte de neurônio. Então, várias doenças psiquiátricas, por exemplo, começam com uma alteração do intestino, né? Então, se eu tenho que me preocupar sim com a qualidade do meu alimento. Quanto mais de verdade, melhor. Quanto maior a vitalidade, quanto menor o tempo entre a colheita e o alimento chegar no meu prato, melhor, porque eu vou ter mais vitalidade. Mas eu preciso prestar bastante atenção também em como eu faço esses movimentos, né, para minha digestão ser boa e a absorção que vai acontecer no intestino ser bastante eficaz para garantir também a minha longevidade. Isso que a gente se preocupa aqui, né? Não só com esses movimentos, mas com o rejuvenescimento que vai muito além da estética.